Oi, gente, eu sou Thalis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje temos a rotina de encomenda, pois é, temos dois bolos, um para entregar hoje e outro amanhã, mas eu estou fazendo tudo hoje e bora lá que tá a maior correria. Só tô fazendo hoje, gente, porque é um bolo pequeno, tá? Se fosse um bolo grande, eu não faria hoje, eu teria que ter feito ontem, porque precisa de mais tempo para ficar na geladeira e tudo mais. Mas como é um bolo pequeno, é rápido, tá tudo certo. Vou usar aqui, ó, o Italac e o Betânia creme de leite. 4 receitas eu vou fazer e vou colocar aqui na panela mexedeira para ir fazendo o trabalho, né? Enquanto eu vou fazendo outras coisas. Já tá aqui batendo as 4 receitas de chocolate, tá? Essa panela, gente, é maravilhosa demais. Ai, graças a Deus que eu tenho ela, viu? Pra adiantar, já fiz as massas também, ó, tudo massa branca, tá? Até porque tá bem douradinha. E já deixei elas aqui esfriando, ainda tem mais duas no forno pra terminar de assar. Pessoal, como vocês viram aí no vídeo, eu usei dois corantes, o rosa e o azul, e também o glitter perolado. Esse bolinho, ele era de massa branca com recheio de chocolate e a decoração dele era do Lilo Stitch. A primeira coisa que eu fui fazer foi colorir esse chantilly branco, então eu dividi em dois, fiz uma parte rosa e uma parte azul. E depois que eu cheguei no tom que eu queria, eu fui hidratar, para não perder o ponto do meu chantilly. Era uma decoração muito simples, eu usei uma espátula de textura e fiz ela rapidinho, fiz uma finalização com trabalho de bico e coloquei o topo, foi super simples e rápido, aí vocês vão acompanhar. Primeiro eu vim fazendo a pré-camada do meu bolo, né, para conter as migalhazinhas do bolo que fica ali, para não acabar estragando na hora da decoração. E essa foi a cor que ficou o meu chantilly, cores bem clarinhas de rosa bebê e azul bebê, para ficar no tom que eu queria. E aí eu vim fazendo realmente a camada mais grossa, a parte de baixo eu fiz rosa e a parte de cima eu fiz no azul. Logo depois eu já vim com a espátula de textura, não alisei ele, eu vim logo com a de textura e depois vim preenchendo essa parte de cima porque eu fiquei com um pouco de chantilly, mas deu tudo certo, tá? E aí eu vim alisando a parte de cima, depois as laterais, até ficar do jeitinho que eu queria. Nesse bolinho eu queria deixar as quinas imperfeitas, então das primeiras vezes que eu passava a espátula eu sempre vinha tirando o excesso da quina na parte de cima e alisando novamente. E da última vez eu deixei a quina imperfeita, mas não ficou muito alta. E depois vim fazendo um aspiralzinho na parte do meio. E por último vim limpando o rodapé do meu bolo. Logo depois eu vim fazendo os detalhes com trabalho de bico. Eu usei o bico pitanga, não vou lembrar agora o número do bico, tá? Mas eu vim fazendo esse detalhe na parte de cima e na parte de baixo com chantilly rosa. E por último, para fazer o tchan final, detalhe final nesse bolo, eu usei o glitter perolado em todo o bolo para ficar aquele detalhe bem lindo, delicado. E depois vim colocando o topo do bolo. Quando você for colocar o topo do bolo, lembra sempre de escolher o lado que tá mais bonito, mais bem feitinho, para ficar na frente. E geralmente a gente deixa aquele remendinho da espátula para a parte de trás, tá bom? Mas você pode escolher algum outro lado que esteja mais bonito também, só não deixa o remendozinho do bolo pra frente. Olha só, pessoal, o resultado do bolo. Olha que lindo esse topo, foi minha irmã que fez. Fiz o acabamentozinho aqui do bolo, ó, com bico pitanga. Coloquei esse brilhinho holográfico, olha como fica lindo. E ficou perfeito esse bolo, gente, eu amei. Oi pessoal, hoje já é outro dia
E eu vou confeitar agora o segundo bolinho com vocês, tá bom? É a mesma massa branca, o mesmo recheio de chocolate, só vai mudar mesmo a decoração e o tamanho do bolo, que é um aro 15, tá bom? Então bora lá confeitar comigo. Então, pessoal, nesse bolinho eu fiz exatamente igual ao outro, é sempre o mesmo processo de fazer a pré-camada antes de aplicar a camada mais grossa de chantilly, para conter esses farelinhos do bolo. E aí eu vim aplicando na parte de baixo o chantilly branco e na parte de cima o chantilly verde. Eu usei esses dois tons de verde, que é o verde normal e o verde bandeira. Misturei um pouquinho dos dois e ficou esse tom que vocês estão vendo aí. A minha cliente pediu que eu fizesse o bolo na decoração que eu preferisse, ela não escolheu, apenas pediu um tom de verde. E aí eu fiz desse jeitinho e ela aprovou, viu, gente? Depois que eu apliquei o chantilly, eu vim com a espátula lisa para alisar todo o bolo. E depois eu vim preenchendo aí onde ficou faltando o chantilly. Sempre alisando a parte de cima e depois as laterais, porque o chantilly que sobe vai descer quando você alisar em cima e depois vai subir de novo quando você alisar na lateral. Então sempre faça isso para não ficar com excesso de quina, tá bom? Depois eu fiz um aspiralzinho na parte de cima. Escolhi uma espátula de textura e vim fazendo wave cake, que são essas ondinhas que vocês viram eu fazendo aí. Primeiro você alisa a parte de baixo e depois vai subindo delicadamente para cima e para baixo, fazendo ondinhas, tá bom? E no final eu misturei um pouquinho de pó dourado com álcool de cereais e vim pingando aí no bolo, como vocês já viram eu fazer várias vezes por aqui, que fica esse detalhe bem delicado, bem bonito. Eu amo fazer esse detalhe no bolo, acho que fica lindo demais. E depois, para finalizar, é só você limpar o rodapé do bolo. Eu coloquei um pouquinho de chantilly em cima do prato do bolo, gente, para não manchar tanto, porque o pó dourado ele mancha um pouquinho. Então eu deixo essa dica, coloca um pouquinho de chantilly, porque vai facilitar a sua vida na hora de limpar. E finalizei com essa velinha. Pessoal, esse foi o resultado do bolo. E aí, o que vocês acharam, gente? Eu achei que ficou super lindo. Eu amo colocar esse detalhe de dourado, sabe, na decoração. Essa velinha também dá todo um charme. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, tô aqui com esse bolinho lindo e maravilhoso pra dar tchauzinho pra vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui, tá bom? Até o próximo vídeo. Cheiro!